Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhar para frente com liderança, com propósito, com atitude de realmente viver a sua melhor versão. Com garra, com determinação, com otimismo, fazendo da nossa vida uma escolha. Tudo é escolha. E que você possa escolher sim viver uma vida plena de sucesso, de alegria, se tornando imparável todos os dias da tua existência. Hoje é domingo, hoje é dia 29 de junho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a minha convidada é minha amiga, conheço ela há muito tempo, já fizemos lives juntos. Lá no início, quando eu comecei a fazer as lives, ela aceitou meu convite, confiou em mim e eu vejo hoje, sim, o trabalho maravilhoso que ela realiza diante dos líderes, diante do empreendedorismo, uma pessoa incrível que é a Eliane Lodge. Então, te convido a ficar conosco nessa live maravilhosa sobre liderança, realmente mentoria. Você precisa de mentores, pessoas que foram lá, que deram certo, que deram um passo, que acreditaram e realmente chegaram. E hoje a Eliane está aqui ao vivo conosco nessa live maravilhosa, nesse domingo à noite, para que você possa finalizar o teu domingo, iniciar a tua semana com muitas boas vibrações. A Eliane já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui comigo sobre mentoria para líderes. Você é um líder em qualquer setor da tua vida, em qualquer questão, em qualquer rotina, tenha certeza que a liderança, ela habita dentro do teu coração e a Eliane sabe como te fazer fortalecer toda essa energia. Boa noite, Eliane. Tudo Boa bom com noite, meu você? querido e pessoal que está assistindo. Como estamos? Frio por aí? Tá frio, aqui em Nova Petrópolis tá frio, uma noite gelada, mas agora o calor da nossa live vai aquecer todo mundo dentro dessa vibração muito Isso positiva. E aí. gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, Pedro. Aqui tá calor, tá? Já dá para ver. Eu tive que tirar casaco, tá uma loucura. Mas aqui eu tô, para quem não sabe, eu tô morando. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Tô morando em São Paulo. Essa semana também fez frio aqui. Mas agora tá bem amena a temperatura. Semana que vem tô indo para Porto Alegre, já tô me preparando, Pietro. Meu Deus do céu, socorro. A Ah, mala já tá cheia de casaco. é o frio aqui da nossa Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, mas com certeza, né, a gente se aquece com as tuas mentorias, com o teu conhecimento, que sempre vem agregar muito aqui nas lives. Eu comentava agora no início que lá no início a gente fez lives juntos sobre o Isso, Enneagrama e foram lives sempre maravilhosas. isso aí. Mas é um prazer estar contigo novamente, né, Pietro? A gente que realmente se conhece aí há um tempo. Temos a mesma origem, graças a Deus, nossa terrinha lá, né? Que eu sempre falo pro pessoal, procurei no Google a cidade mais italiana do Brasil, você vai encontrar. E é sempre um prazer enorme. E principalmente, né, Pietro, percebeu quanto a gente evoluiu já de lá atrás, das nossas primeiras lives para hoje. Isso é muito importante, é muito bacana. Então, estar aqui novamente com você é um prazer enorme, com certeza. E sempre será. Gratidão, e com certeza vamos fazer outras lives, outros movimentos juntos nessa conexão. Eliane, Perfeito. Vou mandar uns aviãozinhos aqui para a galera entrar e já assistir essa live. Só exato. que Pessoal que está ao vivo aqui com a gente, já vai curtindo essa live, vai mandando aviãozinhos, curta, compartilhe. Depois dessa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai lá para o meu canal no YouTube, onde você ai, que vai poder bacana. assistir as lives que eu e a Eliane fizemos há um tempo atrás. Essa live agora tem uma playlist, Eliane Lodge e Pietro Vignola, você vai poder assistir as nossas lives. Que E bacana. Eliane,
essa live, então, hoje sobre mentoria para líderes. O que que hoje, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa sociedade, o que é ser líder para a vida? Ser líder, em primeiro lugar, de nós mesmos. Exatamente. E aqui, né, Pietro, a gente pode começar já falando sobre justamente qual que é o conceito de líder, o que que é ser um líder. E muitas vezes a gente aprendeu que para você ser líder, você precisa ter um cargo, uma posição. E não é nada disso. Liderar é influenciar pessoas o tempo todo, né? Influenciar positivamente. Então a gente começa a exercer cada vez a nossa liderança quando a gente influencia outras pessoas, quando a gente apoia, a gente orienta, independente do nosso cargo. E sim, existe o líder com gestão, aí esse sim é o que tem o poder, digamos, ali da caneta, ele tem ali uma formalidade expressa, que aí é o líder com gestão. Hoje eu trabalho com os dois formatos, com o líder sem e com gestão. Mas justamente buscando esse viés da autoliderança e da liderança de equipes também. Então eu tenho as duas frentes. A minha base é sempre olhar para mim. Eu, enquanto pessoa, eu, enquanto líder, para depois eu olhar para as pessoas que estão na minha volta. Né? Então, eu tenho esse princípio básico nas mentorias também, é compreender aí como é que eu funciono, quem sou eu e principalmente o que está por trás ali dos meus comportamentos, dos meus medos, das minhas potencialidades. E todos nós somos líderes, né, Pietro? Isso é paz, Exato. A né? gente lidera a nossa própria vida, o nosso trabalho, a nossa família. Lideramos realmente, é uma escolha. Acho que ser líder é uma escolha também de liderar. Exatamente, exatamente. E cada qual da sua forma. Não existe certo ou errado. Cada um tem a sua maneira, seu melhor formato de liderar, de influenciar e também, né, de fazer a gestão de uma equipe. Então, meu trabalho com as mentorias, ele vem justamente nesse sentido. Eu reconhecer essa minha potencialidade, reconhecer que eu sou um líder, tomar posse e o que dentro da minha maneira de liderar, do meu formato, pode ser ajustado e o que tá legal também. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se apropria do que a gente já faz de bom. A gente pega o chicotinho e anula. Quantas vezes que a gente sai de casa, nossa, hoje eu vou fazer 10 coisas no meu dia. Aí surgiram duas coisas novas. E eu deixei de fazer uma daquela minha lista das 10. E eu entro em sofrimento porque uma faltou. Mas eu não reconheço que eu fiz duas novas que não estavam. Ou Exato. quantas vezes, né, algo que não deu certo, enfim, não saiu conforme o planejado. E aí eu entro em sofrimento por quê? Porque eu anulo uma coisa, eu anulo várias outras coisas boas que eu faço. Isso vai interferindo na minha liderança também. Então, isso é importante a gente reconhecer. Porque, né, Pietro, às vezes eu posso fazer o melhor curso, eu sempre dou exemplo, eu posso fazer o melhor curso de oratória, o melhor curso de comunicação. Só que se eu não souber o que está por trás, o que está oculto, ó, a Bruna tá aí, né? Já tô sabendo que vai ter live com a Bruna em breve também, né, Pietro? Vai ser top essa live. Vai ter. Boa noite para a Bruna, que está aqui, seja bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, convidando as pessoas para realmente essa live maravilhosa. Então, como eu estava falando, né, Pietro, é o compreender o que está por trás do meu comportamento também e que impacta na minha liderança. Eu costumo dizer assim, que hoje eu trabalho com coisas que deram certo para mim também na liderança e coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Mas hoje eu tenho clareza e consciência que elas são importantes. A exemplo de uma mentoria. Se eu pudesse voltar atrás, eu sempre falo assim, gente, não se arrependam do que vocês fizeram. Porque a gente sempre, quando faz algo, a gente faz com a melhor das intenções. E se a gente entrar num viés de arrependimento, a gente passa a vida sofrendo por aquilo e não vai mudar, não tem como voltar atrás.
Agora, tudo gera aprendizado. Se eu pudesse, sim, voltar ao tempo, quando líder de equipe, líder com gestão, eu teria procurado uma mentoria também. Por quê? Porque teria evitado metade do sofrimento. E aí tem uma coisa bem importante, né, Pietro, pessoal que está assistindo. A posição de liderança com gestão, ela acaba sendo uma posição mais isolada. Ela é solitária. Quando eu sentei na cadeira do líder, da gestão da equipe, aquelas pessoas que almoçavam comigo todo dia sumiram. Cadê meus colegas? Cadê? Opa, né? O que está acontecendo? E aí o líder, ele precisa ter um apoio, ele precisa ter uma pessoa para compartilhar, para trocar ideias, para analisar situações, né, da sua equipe. Então, na mentoria, eu trago todo esse conforto, digamos assim, mas também analisando aí para o seu perfil e compreendendo o que está por trás daquele comportamento daquele líder e dos seus liderados também, né? Então, a gente também analisa esses dois pilares, digamos assim, né? É Então, um muito processo bem... importante. Muito importante olhar isso, né? E vamos dizer, o líder se identificar como líder também, né? Perceber Também, o seu próprio potencial, que muitas vezes sim. a pessoa é líder, as outras pessoas reconhecem essa liderança nele ou nela, mas a pessoa não se enxerga como Então, líder. sim, exatamente. E uma das coisas que é o meu papel principal, meu objetivo principal é dar segurança para esse líder. A segurança dele liderar, essa confiança, ele poder liderar com mais confiança. Isso que tu traz é bem interessante, né, Pedro? Porque eu trago muito do elemento aí eu junto o Enneagrama com o PNL, com a psicanálise, mas trazendo essa leitura principalmente da primeira infância. E na nossa primeira infância é onde está determinado o nosso comportamento da vida adulta. Né? Então, nosso perfil comportamental com base nas nossas vivências. Se eu fui uma criança que eu fui colocado muito em dúvida, ou muito questionada, ou até mesmo aquela criança que, você sabe aquelas coisas, você não sabe de nada, você não faz nada certo, algo nesse sentido, na vida adulta ele duvida da sua própria capacidade. Então é comum, sim, como você disse, chegar até mim também pessoas que estão numa posição de liderança com gestão, só que estão em sofrimento porque acreditam que não são capazes de ser bons líderes. Olha, Porque muito importante. registros inconscientes. E essa questão da infância, então, remete totalmente a uma personalidade da vida adulta, as travas, os bloqueios que impede a pessoa de viver a sua melhor versão. Exato. Claro que não é só na infância que são, né? A gente tem nossas crenças que a gente vai desenvolvendo o tempo todo, mas a base principal, ela é na primeira infância, até mais ou menos os 7 anos de idade. Depois disso, a gente tem a fase de neutralização ou intensificação. E aí depois, claro, vai tendo ali, como falei, as crenças e tudo mais, que é com base nas nossas vivências, experiências, a sociedade. Então, isso também compõe a nossa personalidade. Mas, basicamente, tudo que a gente vivenciou na primeira infância vai gerar um registro. É por isso que a gente fala que a criança ela é inocente. Ela ainda não sabe o que é certo ou errado para si. Ela está formando o seu certo e o seu errado. Então, isso vai determinar os resultados dela na vida adulta. Vou trazer um exemplo aqui. Esses tempos, estava conversando com uma aluna minha. E como eu trabalho nos dois formatos, tem a mentoria e tem o curso também. Então, e aí ela me trouxe umas questões do perfil dela. Um deles era o medo e o outro é da busca pela paz e harmonia. Ó, tem alguém querendo aparecer na live aqui, participar também. Então, a busca pela paz, pela harmonia. E aí a gente foi aprofundando quais os fatos que ela mais lembrava da infância. E ela disse que ela sempre lembrava, assim, do pai dela falando, tu nunca faz nada certo, enfim, né? E depois ela me mandou uma mensagem, ela disse, Eliane, eu lembrei de um fato. E ela morava no interior, na roça, na época, e ela era uma criança, ela arrastou um cesto, e aquele cesto assustou os bois.
E aqueles bois se espalharam, esparramaram, correram, destruíram a carroça, enfim. E ela disse, e o meu pai me xingou e eu dei trabalho para o meu pai. Ou seja, ela mesma falou, ele me xingou, então eu não faço nada certo e eu dei trabalho. O que é essa pessoa na vida adulta? Ela interpreta que ela não pode se priorizar, colocar as suas necessidades em primeiro lugar, porque ela vai dar trabalho para alguém. E ela também, né, se coloca o tempo todo em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu tô certo? Será que tal coisa? Então, nunca é um evento que a gente lembra, uma memória, uma lembrança de infância, não é só uma lembrança. Tem todo um histórico por trás, tem toda uma amarração, digamos assim, e que faz sim parte da nossa vida adulta. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é presente, passado e futuro. Para ele, a gente está vivenciando o mesmo tempo. Entendi. A Bruna está dizendo aqui, né? E isso cria marcas que as pessoas levam para a vida e muitas vezes não entendem o porquê. E se sentem de determinada forma como um adulto. Opa, não sei se eu li certo. Mas é isso. Então, essas marcas que a Bruna até comentou, isso tudo vai determinando a nossa forma de liderar. A forma com que a gente conduz a gente mesmo, a nossa autoliderança e a liderança de outras pessoas. Então, por isso que é importante cada vez mais a gente ter essa compreensão da gente mesmo. Quem sou eu? E por que eu estou agindo dessa forma? O que está por trás? A primeira sessão que eu faço na mentoria, ela é essa virada de chave. Ela é de analisar, vamos analisar o teu perfil comportamental e eu vou direto para a infância. E assim, é muito interessante. Gente, é cada história assim que é essa semana também, aliás, 15 dias atrás eu comecei um processo novo e a gente foi, e justamente a pessoa tem um perfil mais do medo. E ele mudou de posição agora, assim, no meu mentorado, assumiu uma nova equipe, só que é totalmente diferente da que ele estava acostumado a liderar. E ele tem esse perfil mais do medo. E a gente começou a entender, peraí, o que aconteceu na infância? O que você lembra e tal? E ele lembra que os pais saíam para ir... Eles não saíam muito de casa, dificilmente saíam. Viviam mais nesse âmbito familiar. Só que quando eles saíam, alguns momentos, era para ir para o médico. E eles viviam num ambiente muito de falta de recurso financeiro. E ele disse um dia, Eliane, eu fiquei na minha tia. Eu lembro que aquilo eu chorava muito, porque eu não queria ficar na minha tia. Eu disse, e por que tu ficou na tua tia? Porque ele disse, os meus pais foram para a cidade X, enfim, né? Mas eu disse, por que eles foram? Ah, porque eles foram para o médico. E eu disse, será que você estava chorando porque eles saíram ou porque você ficou com medo deles não voltarem? E era a única segurança que você tinha. Ele disse, eu lembro mesmo, ele disse, eu acho que eu não estava chorando porque eu não queria ficar na minha tia. Eu acho que eu estava chorando porque eu estava com medo que algo acontecesse com os meus pais. E a questão ali do medo, né, ela trava a vida da pessoa. A pessoa realmente não prospera a nível financeiro, a nível de saúde, a nível de vida, né? O medo faz com que a pessoa realmente não perceba o potencial que ela tem. Exatamente. E o medo, a gente sabe que é importante sentir medo, né, Pietro? Porque imagina só, se a gente não tem medo, eu não vou olhar nem para o lado, né? Vou atravessar a rua, não quero nem saber se tem um carro vindo ou não. Não tenho medo? Ele é importante para a nossa vida. O medo precisa fazer parte, só que ele precisa estar ao nosso lado, nos guiando naqueles momentos que a gente precisa dele, mas não se sobressaindo à nossa frente e nos travando, nos barrando. Né? Então, ele precisa estar ali do nosso lado. A gente andar com ele, só que muitas vezes ele está na nossa frente. E quando a gente está com muito esse medo, esses gatilhos do medo, e que vem muito das nossas lembranças, das nossas memórias da infância, a gente começa a desenvolver ansiedade,
aquelas vozes internas, né? E se isso, a nossa mente, ela começa a alucinar. Então a gente já não sabe mais o que é verdade absoluta ou o que é uma alucinação. Quantas pessoas aqui que estão assistindo ou que vão assistir depois a live já não tiveram aquele momento, e eu mesma, né, de sofrimento, vai acontecer isso, e sofre, e depois chega na hora, não acontece aquilo. Exato. É sofrer por antecipação, né? Criar uma realidade que não aconteceu e acabar entrando dentro dessa frequência e vivenciando algo tão forte que a pessoa simplesmente desaba. Exatamente. E ela começa a acreditar que não é capaz, que não vai dar certo, vários pensamentos, né, que vão influenciar na tomada de decisão. Então, por isso que quando eu trabalho nessa questão da liderança, é justamente o primeiro momento, ele é específico para olhar para isso. Se eu não olhar para isso, o que vai acontecer? Eu posso chegar aqui para você, Pietro, e falar: não, olha, a gente vai fazer essa dinâmica, a gente vai aplicar essa atividade aqui, você vai conseguir fazer isso, isso, isso. Você pode até conseguir fazer. Só que vai chegar um momento que você vai cair no teu padrão repetitivo. Você vai voltar lá ao que você era antes. Por quê? Porque você não tem a clareza e a consciência do porquê você não está conseguindo fazer aquilo hoje. E a gente precisa Interessante isso. cada vez mais olhar para isso. É por isso que eu falo assim, eu dou exemplo sempre da oratória, né? Eu vou lá, ou vamos pegar o líder que ele tem dificuldade de dar um feedback. Por que que ele tem essa dificuldade? Aí o que é mais comum? A gente vai lá e procura um conhecimento técnico. Ah, vou lá fazer o curso então para aprender a dar feedback. Aí, pior ainda, lá no curso, ele aprende que ele tem que dar feedback sanduíche, que é aquele roteiro que é elogia, faz a crítica, depois elogia de novo. E tem uma coisa que a gente precisa compreender, gente, cada vez mais, não existe receita de bolo. Receita de bolo é para bolo. Cada um de nós tem a sua receita de bolo. E isso é na liderança também. Então eu preciso compreender o quê? Que cada um é diferente. Talvez, vou dar um exemplo aqui, né, Pietro? Digamos que você é um perfil autocrítico, que você se critica um monte, você se cobra e tudo mais. E aí, vou eu lá, bem bela, aplicar as técnicas do feedback sanduíche. Aí eu vou te dar um elogio. Se você tem um perfil mais autocrítico, tu já vai inconscientemente pensar o quê? A Irene quer me puxar o saco. Aí eu vou te fazer a crítica, o que você precisa ajustar. Você vai entrar em sofrimento. Por quê? Porque é dificultoso, você mesmo já se critica. Aí vem alguém mais potencializar aquela crítica. Aí eu vou lá e eu te dou mais um elogio. Desculpa a palavra, mas você vai cagar pelo que eu elogiei. Porque tu vai entrar em sofrimento pelo que precisa ser melhorado e vai aumentar a tua autocrítica. É realmente observar, né? Observar esses pontos, né? O comportamento da pessoa e através da própria mentoria a pessoa se conhecer. Porque ali é um autoconhecimento e ela percebendo os padrões repetitivos, aquilo que aflora mais, ela vai conseguindo mudar. Exatamente, exatamente. E ter compreensão que não é de uma hora para outra também. Algumas coisas são mais fáceis, outras elas precisam de uma repetição. Então eu gero consciência, eu compreendo, entendo, depois eu vou repetindo, 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 até eu conseguir fazer aquilo de forma mais automática. Então isso que é muito bacana assim nessa virada de chave. Outra coisa que eu tenho trabalhado muito com os liderados com os mentorados, é a questão do fazer perguntas. A gente não foi acostumado a fazer perguntas. A gente foi acostumado a dar respostas. Mais uma vez, lá na nossa infância, quando a gente estava na fase de perguntar, o que a gente escutava muitas vezes? Ai, saco! Ou só aquela resposta, sim, não. Aí a criança, ela cresce compreendendo o quê? Que ela precisa dar respostas. Que é feio perguntar, que não é legal.
E um E líder para essa personalidade da criança, ela começa lá do nascimento até mais ou menos uns 7, 8 anos. É interessante a ele. pessoa observar esse período para que ela entenda a personalidade que ela tem hoje na vida adulta. Isso, exatamente. Ela precisa compreender quais os fatos mais marcantes desse período. E claro, o que que acontece, tá, gente? O nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele entra em proteção, mecanismo de proteção. Eu tenho uma pessoa que eu conversei essa semana que passou. E eu perguntei, eu disse, o que que tu lembra? Não é minha mentorada, mas a gente estava, uma conhecida. E eu perguntei, eu disse, o que que tu lembra da tua infância? Ela disse, Eliane, até os meus 5 anos de idade, eu não lembro de nada. Isso o que que significa? Não é uma certeza, mas provavelmente ela tem algum evento ou alguns eventos mais traumáticos e hoje ela não consegue acessar essa memória. Então, é muito comum, e isso é normal também nas mentorias, quando a gente começa a acessar essas lembranças, e isso é muito engraçado, assim, frequentemente acontece. Ah, o mentorado ele diz, tá, eu lembro só disso. Aí dá uns minutinhos, não, mas eu lembrei de tal história. Ah, mas tem mais essa. Ou às vezes depois que terminou a mentoria, a sessão, ele manda um WhatsApp. Olha, eu lembrei de mais isso, 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 isso. Por quê? Porque a gente vai abrindo ali as nossas caixinhas. Então, quanto mais a gente movimentar isso, mais a gente vai acessando essas memórias. Mas o nosso inconsciente também usa um mecanismo de proteção, de bloquear isso para nos proteger de uma possível dor, de um desconforto, né? Então, ele vai, digamos, liberar quando ele compreende que a gente está preparado para receber aquela informação e lidar com aquela informação. E quando Mas existe um trauma, vamos dizer, muito forte, é natural, né, do próprio cérebro apagar do consciente, mantém sim no inconsciente, mas é algo que muitas vezes a pessoa não recorda. Um acidente, um abuso, muitas vezes na infância. Então, é algo tão dramático que simplesmente o consciente apaga. apaga. Eu vou te dizer assim, eu tenho um evento traumático. Um primo, um familiar, ele se suicidou. Eu tinha uns 4, 5 anos. Por um período eu lembrava. Depois que eu iniciei todo esse meu processo, cursei a psicanálise, fiz todas as formações, em momento algum eu lembrei dessa história. E eu sempre procurando, por que será que tal perfil tá marcante para mim? Porque geralmente quem tem o perfil mais aventureiro, ele é originado ou por um trauma, algo que ele compreendeu que não tem nada de legal, tristeza, passar dificuldade, né? Ou algo que ele interpretou que só dependia dele a felicidade. Ele disse, não, mas eu não me recordo de nada. Eu disse, não, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter, tem que ter. Quando eu desconectei, uns anos depois eu lembrei. E assim, ó, foi muito aleatório, assim. Meu Deus, eu disse, tal situação. E é tão traumático, foi tão traumático para mim, porque eu vivenciei, eu acompanhei todo o processo. Né? Os meus pais não tinham, sei lá se não tinham, ou na inocência deles, eles levaram a gente, eu e minha irmã, para acompanhar todo aquele processo, né? Desde que a gente foi comunicado e tudo mais. Eu lembro muito nítido, assim, algumas partes que me marcou. E até hoje eu tenho dificuldade para passar na frente do cemitério onde ele está enterrado. Por quê? Porque para mim foi muito traumático aquilo. E tanto é que no outro dia, depois que ele foi enterrado e tudo mais, são as coisas que a gente não tem consciência, né? Eu fui junto com meu pai e meu tio para ver onde é que ele tinha executado, né, o Quatro de cometido lá. suicídio. Isso. Então imagina, né, como isso fica no cérebro da criança. Eu lembro de muita emoção, de muita tristeza. Logo, o meu inconsciente programou o quê? Não tem nada de legal tristeza. Vamos focar na alegria, nas coisas boas e positivas. O que isso impacta na minha liderança? Até eu ter essa clareza, essa consciência, eu consegui ter pela análise de perfil
Eu só não conseguia identificar de fato o que era que originava, qual que era o trauma, digamos, que estava por trás, né? Eu sabia que existia alguma coisa mais marcante, mas não sabia o que era, não lembrava. Mas aquilo me fazia eu começar muitas coisas por vezes e não terminar, ou tinha mais dificuldade com tarefas mais rotineiras, fugir às vezes dos embates, das conversas mais difíceis, da tal da famosa DR. Então isso tudo vai impactando na liderança também. Então quando eu tomei essa consciência, opa, peraí, aí eu adotei estratégias para que aquilo não me prejudicasse mais. É importante isso, né? Tomar a consciência daquilo que aconteceu para ressignificar essa situação. Isso, exatamente, exatamente. Então, hoje, por exemplo, consigo fazer um planejamento mais aprofundado. Há uns anos atrás eu era mais superficial, digamos assim. Porque aquilo era chato. E eu entendi o quê? Que não tem nada de legal, coisas tristes, coisas. Tem que focar em coisas boas e positivas. É interessante. E aí eu, numa posição de liderança também, é um líder que costuma ter muitas ideias, só que aí não dá o direcionador para a equipe se perde, não sabe o que tem que terminar antes, o que tem que fazer. Muitas vezes é um líder que ele não delega, ele delarga, que é diferente, né? E isso até eu estava conversando com um mentorado meu, que ele tem essa predominância, ele disse, Eliane, mas pois é, eu acho que eu estou delegando, né? Porque dentro da estrutura da mentoria, eu peço para o líder também fazer uma pesquisa com a sua rede de contatos, com os seus mentorados, é bem bacana. E aí veio essa questão do delegar. Ele disse, mas eu acho que eu estou delegando. E disse, aí vem o meu papel de fazer perguntas. Como é que você está delegando? Não, eu faço assim, assim, assim. Eu disse, isso para você, será que é delegar ou é delargar? Aí eu expliquei para ele a diferença. Ele disse, pois é, Eliane, eu estou delargando, eu não estou delegando. Por quê? Porque o delargar, você direciona a atividade para a pessoa e não acompanha. Eu falei para ela que ela tem que fazer. Agora, o delegar, você passa a atividade para a pessoa e acompanha. Vai vendo. Pietro, como é que tá tal coisa? Como é que isso? Como é que precisa de alguma ajuda? O delargar, não. Pietro, tem que fazer isso aqui. Tchau e bens para ti, meu filho, né? E isso faz toda a diferença. Então, lá no perfil no líder, ter essa clareza de consciência é importante, porque do outro lado também pode ser que ele tenha um liderado que tem uma necessidade maior de atenção, de segurança. E quando ele só delarga, aquela pessoa pode dizer, opa, tá, e agora para que lado eu vou? O que eu faço? Será que é isso aqui mesmo? Será que tá certo? Importante, né? Olhar para esse ponto que as pessoas muitas vezes desejam que o próprio líder esteja ali, não muitas vezes falando, mas a presença ali, olhando, opinando, auxiliando, faz com que a pessoa tenha essa força de fazer bem feito. Exatamente. E tem uma coisa que eu vou já deixar aqui como uma dica para quem é líder com gestão. Cuidado, porque muitas vezes automaticamente a gente não acompanha aquele liderado que não está dando trabalho. E aquele eu não me preocupo, eu sei que ele está fazendo, ele se vira, ele dá conta do recado. Só que talvez esse liderado também precise de uma atenção, como eu falei, ele precisa de uma segurança. E aí chega um ponto que aquele rendimento dele começa a decair. Sim. E aí a gente, quanto líder, diz o quê? Nossa, não sei o que aconteceu com o fulano que não estava rendendo tanto e agora... E a gente não consegue enxergar, muitas vezes, que ele também tem as suas necessidades, ele também precisa de atenção. Isso já aconteceu comigo num processo de uma mentoria, que eu conversei com uma gestora, ela disse, não, a fulano nem me preocupo. E eu tinha feito um mapeamento dos perfis da equipe dela. Eu disse, só que a fulana ela tem um perfil que necessita de atenção. E ela me olhou, ela disse, meu Deus, Eliane, eu não, só é a pessoa que eu menos dou atenção. Então, a fundamental, né, olhar realmente, vamos dizer, o líder hoje é a questão da mentoria, porque precisa realmente ter mentores que mostrem, né, fora da caixa, tirar aquela viseira
e olhar fora da caixa e perceber o todo diante da sua empresa e da sua gestão. Exato, exato. E é muito bacana, eu tenho uma mentorada que nas primeiras sessões ela começou assim, ela chegava e ela dizia, ah, Eliane, está em tal situação, enfim. E eu conversava com ela, ó, você lida dessa forma e tal e tal. E ela me olhava e dava uma suspirada e ela dizia, ah, Eliane, achei que tu ia me dizer que era para eu desistir disso. Mas quando a pessoa dá essa virada de chave depois, ela começa a ganhar mais potência e mais força. Porque ela compreende o papel, e o papel principalmente a diferença que ela faz na vida daquele liderado. O quanto ela é um agente de transformação, de apoio, de incentivo. Ela vai fazer uma baita diferença quando ela conseguir usar os recursos adequados para potencializar aquela pessoa. E a questão ali principal, né? Essa mentoria é apenas para líderes de gestão ou aquela pessoa que está tendo o seu próprio negócio, agora começando autônomo, querendo liderar o seu tempo, liderar realmente com otimismo, otimizar o seu tempo com mais clareza e não fazer de uma forma, muitas vezes, perdida. Então, a mentoria ela é para todos que estejam dispostos a olhar para isso. Isso mesmo. Por quê? Porque eu vou desenvolver a liderança, como a gente falou, ou a liderança de equipe ou a autoliderança. Quando você traz aí a gestão de tempo também, isso tudo eu consigo identificar através do perfil comportamental da pessoa. Então, hoje, até hoje mesmo, uma antiga mentorada minha, ela me chamou no WhatsApp e ela disse, Eliane, eu recomendei você para um liderado meu, porque ele é um ótimo profissional, ele tem muito conhecimento, só que ele não consegue fechar a venda, ele está na área de negócio. Ele é comprometido, responsável, até ela colocou uma outra palavra que eu não me recordo, eu disse, aí já peguei o perfil dele. Então, aquela autocobrança, a autocrítica, muitas vezes faz com que ele não consiga fechar a venda. Por quê? Porque talvez ele não compraria o produto. Interessante. Então, isso é vender para alguém algo que eu não compraria, ou eu não preciso, ou algo nesse sentido. Também um senso de justiça muito forte. Então, eu consigo desenvolver para vendas várias áreas. Claro que sempre adaptando, né, Pietro, a realidade, a necessidade. A base ela vai ser a mesma, porque a gente tem todas as respostas aí. Todas. Eu tenho uma mentorada que ela não tem gestão de equipes, mas a gente está olhando para a questão da comunicação dela. Então, a gente está desenvolvendo a comunicação. Tem um outro mentorado que ele é gestor de equipe, ele tem equipe, e ele chegou para mim com a queixa de que ele disse, Eliane, eu não sei, as pessoas não me escutam na equipe. E ele disse, eu acho que eu tenho que fazer um curso de oratória, que é o que o normal, o mais tradicional a gente procurar. Eu disse, não, a gente precisa compreender que, primeiro, cada um tem uma forma diferente de captar as informações. Então, tem pessoas que são visuais, que elas precisam enxergar, tem pessoas que elas precisam só escutar, tem pessoas que precisam sentir, tocar, mexer, né? A forma de captar a informação. Se você fala, esses detalhes fazem toda a diferença, né, Pedro? Por quê? Porque se você, digamos, é uma pessoa mais auditiva e eu chego para você com um monte de informações visuais, você não vai prestar atenção no que eu estou te mostrando. Você vai prestar a tendência que você preste atenção no que eu estou te falando. Só que eu sou visual, então eu vou mostrar, eu vou fazer uma apresentação, vou fazer algo elaborado, enfim, quero te mostrar aquilo. E talvez como eu estou te mostrando, eu compreendo que eu não preciso te explicar no detalhe na minha comunicação, porque está aí, estou te mostrando. Sim. E aí a gente perde elementos da comunicação ali. Então, também é bem importante que eu trabalho nessa parte da comunicação. E muitas vezes a gente não tem essa clareza, essa consciência. É importante olhar para esses pontos e perceber o quanto que uma mentoria vai fazer nós percebermos as nossas atitudes e também compreender os nossos liderados, as pessoas que trabalham conosco, a nossa família, o nosso dia a dia.
Porque muitas vezes, olhando de fora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas quando alguém realmente vem e mostra os pontos, isso faz a gente tirar essa viseira e acordar para a vida. Quero dar boa noite para a Vivi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. O Gabriel também está aqui. Boa noite, seja bem-vindo. E uma questão, né, que eu vejo muito dos nossos colegas terapeutas, a questão do cobrar. As pessoas têm vergonha, têm medo de cobrar. Elas acreditam no seu trabalho, acreditam no seu produto, mas elas têm medo do cobrar. Através da mentoria pode se auxiliar muito nisso. Perfeito, Pietro. Muitas vezes o medo de cobrar, ele vem numa questão também do medo de ser abandonado pelas pessoas. Isso pode ser uma das causas, tá? Então, ou de causar um conflito. Diga, eu vou cobrar e vai que o Pietro não goste. Vai que... Ou também aquela questão, né? Por vezes foi visto como uma criança que... você não faz nada certo, aí não trabalha essa questão do merecimento. Tem crenças também por trás. Eu, por exemplo, eu tinha uma crença muito forte com relação a dinheiro. Eu escutava muitas vezes da minha infância, adolescência, que quem tinha dinheiro era porque tinha roubado. Então, por que eu vou fazer dinheiro? Meus familiares vão achar que eu estou roubando? Né? Então, também a gente consegue identificar ali, através da mentoria, o que tá, qual que é o ponto aí que faz essa... Mas é bem comum, né, Pietro? São perfis, normalmente, que trabalham com essas terapias, que tem um acolhimento, que tem... tem perfis mais específicos que normalmente trabalham nesse ponto. E são pessoas que têm medo de perder o vínculo com as outras pessoas ou serem abandonados. É Então, importante. Oi? É importante olhar realmente para isso, porque as pessoas têm muito essa questão. Acolhem com muita amorosidade e dentro do próprio acolhimento sentem pena do outro e acabam não cobrando, acabam não prestando sim, o valor do seu próprio trabalho. Exatamente. Eu tive já uma aluna que ela veio para a formação e ela estava na dúvida se ela fazia o curso comigo ou se ela fazia uma formação de técnicas de vendas. E aí eu expliquei para ela, disse, olha, a formação aqui você vai compreender como é que é a tua forma, eu complementaria depois com as técnicas de vendas. Mas eu sempre deixo muito livre, né, Pedro, para a pessoa decidir, porque não adianta... Às vezes eu sei o que é importante para ela, mas ela também precisa, porque senão ela vai vir já com mais fechada e não tem o mesmo resultado. Mas ela veio para a formação e o que a gente identificou? Ela tinha um perfil predominante que é justamente do acolhimento, comunicativo, prestativo, vai, faz. Só que chega na hora de fechar a venda, vai ficar com dó daquela pessoa. Ah, coitadinho. E da mesma forma com os terapeutas. Ah, coitadinho do fulano. E aí, por quê? Porque inconscientemente vem o medo de ser abandonado. O medo das pessoas não gostarem, né? Algo nesse sentido. As feridas, né, da criança, as feridas emocionais que afloram na vida adulta. Isso. O que acontece? Imagina aquela criança que quando chegava num ambiente, o pai e a mãe ia lá e dizia: meu filho, vai lá e dá um abraço na avó, no vô. E a criança não queria, mas ela vai lá. E ela era forçada a fazer isso. Quando ela fazia esse movimento, ela recebia atenção. Logo, se eu fizer algo para o outro, ajudar o outro, eu vou receber atenção. Então, eu fazer algo para ti e não cobrar muitas vezes faz o quê? Inconscientemente, uma segurança de que você vai continuar me dando atenção. Se eu te cobrar, daqui a pouco eu perco essa tua atenção. E a questão, muitas vezes, quando as pessoas fazem algo de graça, enchem, né? Lotam filas. E muitas vezes, quando é cobrada, valorizado o teu tempo, aí você vai selecionar, sim, as pessoas. E quem está disposto, sim, a sua reforma íntima,
a olhar para dentro, a pessoa vai fazer o investimento. Exato. E ela precisa fazer o investimento, pessoal. Por quê? Lá no início, eu vou dizer assim, eu não costumo, agora vamos abrir para o Brasil, né, né, Pedro? Eu acabei concedendo alguns cursos de forma gratuita e eu percebi o quê? Não era valorizado. Então, infelizmente, a nossa cultura é de que realmente a gente precisa pagar, contribuir para ter aquela devida valorização. Só que tem uma coisa que é muito além disso, que é o nosso tempo de vida. Quando você fala ali de um terapeuta ele estudou anos para chegar naquele resultado. Ele investiu um tempo de vida que não volta mais, ele investiu recursos financeiros, a sua saúde, né? Vários outros fatores, deixou de lado muitas vezes o tempo com a família, outras coisas, para estar lá se dedicando. Então, é olhar mais também para esse merecimento. Eu fiz uma live esses dias que eu falei muito sobre a questão das louças para as visitas. Quantas vezes a gente deixa as melhores louças para as visitas? A gente aprendeu isso. É uma crença que a gente traz. Mas espera, por que eu não mereço tomar água numa taça? A taça, se ela é de vidro, ela vai se gastar? Qual que é o risco maior? É dela quebrar só. É se priorizar, é se amar, é o merecimento. Entender que você merece o melhor. O melhor lençol, a melhor coberta, a melhor louça é para si. Se queira bem. Quando você se quer bem, você se valoriza e você atrai essas vibrações que vão trazer clientes, que vão trazer potenciais positivos para a tua realidade. Exato, exatamente. Então, trabalhar esse merecimento também é importante. Mas, normalmente, como eu falei, são perfis mais doadores. Eu preciso ajudar, e vai se deixando de lado. Para quê? Para ter atenção, não perder o vínculo com as pessoas. Ele vai me achar legal, querido. Então, eu tenho que olhar o quê? Para essa ferida, essa dor, onde é que isso aconteceu lá na infância, que me fez acreditar que agora na vida adulta eu só vou receber amor, atenção, carinho, só vou ser reconhecido quando eu fizer algo para o outro. Normalmente esse fazer, ele não tem uma moeda de troca, né? Eu preciso ajudar. É importante o equilíbrio, a troca acontecer. Você presta um serviço, a pessoa te paga, você compra, você paga. Então, essa troca é o equilíbrio natural, é uma lei sistêmica. Então, o dar e o tomar precisa ser respeitado. Quero dar boa noite para a Thaís, que está aqui também. Boa noite, seja muito bem-vinda. E a questão ali, tu comentou de cursos. Pessoal que está nos assistindo ao vivo, pessoal que vai assistir na gravação, que tem realmente essa motivação agora de olhar para si, de fazer essa reforma íntima, olhar para o seu lado sombra, seus traumas, seus bloqueios. Como é que funcionam os cursos que você ministra? Então, eu assim, ó, primeiro eu quero fazer um convite especial para o dia 9 e 10 de julho. Eu vou estar fazendo uma aula gratuita para falar sobre plano de desenvolvimento individual. Então, nessa aula, a gente vai olhar para um cronograma de carreira. Onde é que eu estou agora? O que eu preciso para melhorar a minha posição agora e futuro? O que eu quero do meu futuro e qual o meu caminho eu chego até lá para atingir aqueles resultados. Então, primeiramente, quero deixar que o convite é gratuito. Tem o link lá na minha bio com o grupo do WhatsApp. Só acessar e fazer parte e já vai estar inserido. Vai ser uma aula bem produtiva, bem dinâmica. E aí, depois disso, Pietro, tem as formações. Eu estou agora, só para definir o início, ali início de agosto, vai ter a próxima turma de Enneagrama com PNL para líderes. Nessa turma, o curso é para quem deseja mais se autoconhecer, compreender a si, compreender os outros também, né? Mas de uma forma mais ampla. E as mentorias elas são mais personalizadas. Então, mentoria eu venho já com um problema para resolver, uma melhoria ou mais, enfim, eu quero potencializar as minhas habilidades, eu quero um trabalho mais, digamos, diferenciado e exclusivo. Então, tem as mentorias, não, elas estão abertas o tempo todo.
Então, não tem uma data específica. Só o curso, sim, ele vai ter a próxima turma agora, início de agosto, ainda não defini bem exatamente a data, eu sei que vai ser na terça-feira. Então, a gente vai olhar ali e compreender quem sou eu. E aí entra a parte do Enneagrama, então eu entender a mim e as outras pessoas, e isso é muito legal, porque eu tenho um pessoal que trabalha junto também, e aí eles disseram, nossa, Eliane, como melhorou a nossa sinergia da equipe, porque a gente agora entende um ao outro, sabe, às vezes por que o outro esbravejou, sabe por que o outro ficou feliz, ou tá lá conversando um monte, o outro tá mais quieto, isso é bem bacana, e depois vem com a parte da programação neurolinguística, que é onde a gente compreende, então, principalmente as ferramentas de comunicação. Aí que eu falei do visual, fazer perguntas, criar conexões com as outras pessoas. E depois tem a parte que é de desenvolvimento, que é uma mentoria em grupo para focar no desenvolvimento. Eu tenho uma lei, digamos assim, né? Um valor que eu não vou fazer nenhum trabalho sem ter um desenvolvimento complementar. Então, eu não vou chegar para ti e falar, Pietro, você é assim, 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 agora se vira aí e... Não. Se você quer estar comigo, eu vou te orientar, a gente vai aprofundar, vai ter essa clareza e eu vou te dar as ferramentas para te modificar isso. Claro que pegar as ferramentas cabe a você, né, usar elas. Eu sempre falo para os meus alunos, eu vou dar ferramentas para vocês. É igual montar um móvel. O móvel não se monta sozinho. Você precisa usar as ferramentas, mas é uma troca, é uma moeda de troca. Eu te dou as ferramentas, você utiliza e aplica para modificar o que entende que não quer mais, para desapegar daquilo que só trava, que tira o nosso sono, que dá frio na barriga por vezes. Né? As próprias lives que você falou no começo, né, Pietro? Quanto frio na barriga, hoje a gente já faz live sozinho, já. Esses dias eu fiz uma no aeroporto, eu digo, meu Deus do céu, fazendo live, que, né, quem sou eu na fila do pão, mas vambora. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente precisa compreender, se tu nunca fizer, tu não vai desbloquear. É dar o passo, é acreditar no potencial que existe dentro de você, acreditar na força interior. E quando você tem mentores, isso fica mais fácil. O caminho para você se conhecer, para você observar o seu potencial e sim se comprometer. Não adianta, eu vou chamar a Eliane, ela vai me mostrar o caminho e eu não andar por esse caminho. É um comprometimento. A Isso. Eliane se compromete a te ajudar, mas você também tem que fazer essa mudança. E a pessoa, ela entra em contato, é feito sim essa conversa, é feito esse movimento, e a pessoa, ela vem com uma queixa X. Mas talvez essa queixa X não seja realmente o ponto principal. Precisa observar outros caminhos para que ela resolva a queixa X. Exato. Tem duas coisas que é importante falar, Pietro. A gente sim, né? É mais comum vir pela queixa, mas a minha bandeira é o quê? Você não precisa esperar doer. E é por isso que muitas pessoas hoje estão procurando o curso, esse recurso, digamos, mais amplo, para justamente não precisar doer. Então, eu me antecipo. Eu sempre procuro fazer principalmente nas mentorias. Quem vem já com o propósito do curso, eu sempre faço uma análise, né? Mas eu já vem mais canalizado, mais direcionado. Mas eu faço sempre uma sessão estratégica, que é procurar entender qual que é a necessidade daquela pessoa. Pode ser que ela queira, às vezes, vou dizer, ela me procurou para fazer uma mentoria. Mas na nossa conversa, compreendi que ela não precisa fazer todo aquele investimento de uma mentoria. A formação vai atender a necessidade dela. E é mais acessível, enfim. Então, eu gosto de fazer esse filtro e adequar realmente ao que vai funcionar aquela pessoa. Mas aí, eu sempre... Importante isso. eu sempre vou explicar, ó, tem isso aqui. Aqui tu vai receber isso, 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 isso. Aqui você vai receber isso, 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 isso. Recomendo aqui. Né? Esses dias até conversei com um rapaz e ele veio com essa demanda da troca de equipe, uma equipe diferente e tudo mais. Eu disse, olha,
Eu já vou te oferecer a mentoria que é mais completa, porque é o que eu estou compreendendo no momento. Expliquei para ele. Quando eu fui explicar a outra mentoria, que ela é mais básica, né? Básica, digamos, não é. Seria o olhar mais apenas para ele. Na situação dele, ele precisava de um olhar para ambos. Então, eu digo básica porque ela é de ela é a primeira entrada. E aí ele me disse: não, Eliane, eu nem quero te escutar. Essa aí. Porque é essa que tu tá me falando que eu preciso. Então, eu faço esse filtro antes também para identificar a real necessidade da pessoa. Independente. Importante esse olhar. E eu sempre falo, eu não quero se vender, apenas se vender. Sim, eu quero, né? A gente quer ganhar dinheiro, né, Pietro? Mas a gente quer principalmente adequar, meu objetivo sempre é adequar o produto que funcione para a pessoa. Que É de isso fato aí. ter um resultado. Isso aí, não é a questão só da venda, é vender e trazer o resultado para a pessoa. E a pessoa vai ver na sua vida as melhoras, as curas que acontecem, e aí todo mundo que está ao redor dela vê também. Olha, você mudou, o que que você fez? O que está acontecendo? E aí vai criando-se uma grande rede, a pessoa vai vendo as mudanças que vão acontecendo. Quero dar Sim. boa noite para a Ana Lígia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Bruna comentou ali. Enneagrama é uma ferramenta incrível, ajuda muito. Me ajudou muito a me entender como lidar com o outro de acordo com o seu perfil. É. E é bem isso, assim. Quando a gente compreende essa dinâmica toda, a gente vai compreendendo aqueles pequenos sinais. E é o que acontece, né, gente? Cada um de nós tem as suas necessidades. Nem todo mundo tem necessidade de atenção. Pode ser que tenham pessoas que têm uma necessidade maior de segurança, de autonomia. Só que o que acontece? Eu sempre vou procurar projetar a minha necessidade no outro. Então, digamos que o Pietro tem necessidade de segurança e eu tenho de atenção. E ele não me deu atenção. Por quê? Porque a necessidade dele de atenção é mínima. Ele tem mais necessidade de segurança. E eu tô aqui querendo a atenção dele. Logo, eu digo para ele o quê? Que ele não tá me dando atenção. E aí eu projeto a minha necessidade dele. E eu não tenho necessidade de segurança. E daqui a pouco eu vou fazer um investimento, vou pagar lá uma mentoria 50 mil e o Pedro vai dizer: meu Deus, Eliane, tu é louca, porque não faz isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque desiste, porque tal coisa, por quê? Porque a necessidade de segurança é dele e não minha. Quando eu fui pedir pagamento Sicredi, trabalhei 15 anos no Sicredi. Eu demorei 2 meses para falar para minha mãe que eu tinha pedido demissão. Por quê? Porque eu sabia que ela tinha uma necessidade de segurança maior que a minha. Logo, eu sabia que uma das coisas que viria era a aposentadoria. E foi batata. Quando eu contei para ela, a primeira coisa que ela falou: e a aposentadoria, como é que tu vai se aposentar? É Então, incrível. mas aí eu filtrei. É o que eu sempre digo para o pessoal, meus mentorados e alunos: devolve que isso aí não é teu, é da pessoa. Não é teu, não pega para ti. Exato, separar aquilo que é do outro, a opinião do outro, vai depender das suas próprias crenças, das suas feridas emocionais e daquilo que a pessoa vivenciou dentro do seu sistema familiar, a sua criação. E quando você tem essa consciência de mudar a tua realidade, faça por você. Eu me recordo, acho que foi as primeiras lives que eu e a Eliane fizemos juntos, ela me disse: quem te viu lá atrás não te imaginaria fazendo lives. E é Exato. verdade. A Eliane no Sicredi, eu trabalhava no escritório, lá junto com o Nequinho, na Fazenda Clarice, e eu entrava mudo no banco e saía calado. Então eu não falava, era mudo praticamente, tímido. Mas as terapias, todos os movimentos me auxiliaram hoje a falar, a me expressar, a ministrar cursos e fazer Né? atendimentos. Exato. E é muito legal, gente, assim, ó, quando a gente trabalha com isso, né, Pietro, a gente poder perceber a mudança das outras pessoas e comemorar com elas também. E a gente sabe que às vezes parece que é um pequeno passo, mas para quem está vivenciando é um grande passo. E imagina assim, né, para você fazer a primeira live, para quem era quietinho.
E aí depois que tu, opa, eu vou, eu consigo, eu posso, e bora lá, né? Então, por quê? Porque a gente precisa acostumar o nosso cérebro Exato. também. E Aprender acreditar. exatamente. E ele entender que quem manda nele é você e não ele em você. Exato. Acreditar, olhar, reprogramar nossa mente e construir a nossa melhor versão. Falta 1 minuto para as 10. Eu sei que o A gente assunto está bom. uma live mais pocket, mas a gente se empolga, né? É uma aula, sempre que a Eliane, né? Eu tenho o privilégio de trazer a Eliane aqui para a gente conversar. É uma aula que ela traz. Se você não assistiu às lives que nós fizemos, é lá em 2021. Assista. 21, foi? Foi lá em 21, Meu 2021. Deus, faz tanto tempo assim. Faz tempo. Que Então, loucura, né? lá no meu canal no YouTube, procura a playlist Eliane Lodge Pietro Vignola, assista, você vai ver as mudanças na Eliane, em mim, o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente cresceu. Hoje, diante dos atendimentos que a gente faz, a gente se cura, as mudanças acontecem diante da nossa vida também. E para as pessoas que desejam fazer a mentoria, cursos e palestras também que você, né, realiza, tanto de Isso. forma presencial, de forma online, como é que as pessoas podem te contatar? Bom, tem o meu número, aliás, agora não tá lá na bio, mas vou deixar aqui o meu número, que é 54996455546. Não desapeguei do 54, tô aqui em São Paulo, o pessoal diz, 011, eu não, meu filho, é 54. Mas também tem lá no meu Instagram, @Eliane, com 2 N's, Lodge. Para quem faz numerologia, né, Pietro, sabe que adicionar um N faz toda a diferença. Então, adicionei aí mais um N. Então, pode me chamar no Instagram também, no WhatsApp. A gente marca uma conversa, compreende a necessidade, o que está incomodando, mas como eu disse, existe sim a possibilidade de você se antecipar e buscar um recurso sem precisar doer, sem precisar incomodar. Então, esse é o meu desejo, a minha meta de vida, que as pessoas possam buscar esse desenvolvimento antes da dor. Porque sempre vai ter coisas para a gente olhar e melhorar, mas principalmente para a gente potencializar e tomar posse das coisas boas que a gente faz e que muitas vezes passam batido. Então, fico à disposição, me chamem, a gente marca essa conversa, analisa o melhor formato, mas eu diria assim, não deixem de investir em vocês. O que vocês fazem hoje vai fazer a diferença no futuro da vida de vocês. Não é E só pro as mentorias, tantos cursos, totalmente online. 100% online por enquanto. Estamos vendo aí algumas mudanças para segundo semestre, início do ano que vem, mas por enquanto é 100% online. Maravilha. Então, fica a dica para você que está nos assistindo ao vivo. Já aproveita, já segue a Eliane aqui no Instagram, nas redes sociais. Essa live vai ficar gravada para você que está assistindo na gravação. Para você que me segue, já segue a Eliane, acompanhe o trabalho dela, que ela sempre coloca aqui conteúdos valorosos para que a gente aprenda, para que a gente evolua e possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Eliane, já fica o convite para outras lives, outros temas para nós podermos conversar. Com certeza. E, Pietro, tem assunto para muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer uma live só para falar de pessoas auditivas, sinestésicas, visuais. Isso é muito legal também trazer para o pessoal essa clareza, essa consciência. Ajuda muita coisa no nosso dia a dia. Tem muito assunto para a gente falar, com certeza. Vamos marcar, vamos marcar. Com certeza vai agregar e vai ser uma aula para todos nós. Então, não perca tempo. Valorize o teu tempo investindo em você, em conhecimento. Tudo que você agrega de conhecimento, reprogramando o teu cérebro, é para a tua vida. Tua prosperidade, teus relacionamentos, tuas amizades, tua família, tudo muda quando você começa com a mudança de mudar a si mesmo e não querer mudar os outros. Exatamente, perfeito. Nossa, fechamento melhor não tem. É isso aí, gente. Assina embaixo. Gratidão, Eliane. Eu que agradeço Gratidão. mais uma oportunidade de estar com você. Fico muito feliz
estar como ser de luz, estar com pessoas que estão nos escutando e poder influenciar um pouco, que seja, né, na vida de cada um. Então, muito, muito obrigado mesmo. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai assistir na gravação. E a gente pede que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você mande aviãozinhos para os teus amigos, teus contatos, compartilha nos grupos, porque é um assunto valoroso que enriquece a nossa alma e a nossa inteligência. Uma excelente noite para você, uma excelente semana e até a próxima live. Até a próxima, gente. Obrigadão, Pedro. Tchau, tchau.